Ainda não tendes fé? Em Marcos capítulo 4, a partir do verso 35, Jesus vai dizer aos seus discípulos: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para o outro lado. E despedindo a multidão, levaram-no consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros pequenos barcos. E se levantou grande tempestade de vento, e as ondas batiam no barco, de modo que já se enchia. E ele estava na parte de trás do barco, dormindo sobre uma almofada. E eles o acordaram, dizendo-lhe: Mestre, não te preocupa que pereçamos? E ele, levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: Paz, aquieta-te. E o vento cessou, e houve grande calmaria. E ele disse-lhes: Por que sois temerosos? Ainda não tendes fé? E eles temeram muito e diziam uns aos outros: Que espécie de homem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Naquele dia, Jesus estava proferindo as suas parábolas. Ele estava ensinando os seus discípulos a sua palavra. E Jesus dá a eles uma prova prática para saber se eles tinham aprendido alguma coisa verdadeiramente. Afinal, ouvir a palavra de Deus deve produzir em nós fé. E a nossa fé é sempre testada por Deus. Jesus sabia que aquela tempestade ia se aproximar deles? Com toda certeza. Mas aquele dia e aquela situação fazia parte da aula que Jesus queria dar aos seus discípulos naquele dia. E aquela experiência faria com que os seus discípulos aprendessem algo que nem eles sabiam que precisavam aprender, que é possível confiar em Jesus durante as tempestades da vida. Em primeiro lugar, eles tinham uma promessa de que eles chegariam do outro lado. Ele não prometeu em nenhum momento uma viagem fácil, mas que eles chegariam do outro lado. Jesus estava com eles em pessoa, então por que ter medo? Os discípulos haviam visto Jesus realizar diversos milagres, de modo que eles deviam crer que Jesus seria capaz de lidar com aquela situação. Os discípulos ainda não tinham entendido que Jesus é o Senhor de todas as situações. E quantas vezes durante as tribulações da nossa vida nós não agimos como os discípulos? Nos levantamos incrédulos e falamos: Senhor, não importa que nós pereçamos? É claro que Ele se importa, tanto que Ele acalmou a tempestade. Ele cessou a tempestade e veio grande calmaria. Mas o grande problema não estava na situação ao redor, muito menos nas circunstâncias. Mas o grande problema estava dentro do coração dos discípulos, estava na incredulidade deles. O que o Senhor tem feito na sua vida ainda não te mostra o poder? Tudo se move na medida que você exerce a sua fé. Às vezes nós deixamos tempestades da vida sobressair sobre a voz de Jesus, sobre aquilo que Jesus é, e nos impede de compreender aquilo que Jesus está tentando nos ensinar. Em diversas situações nós temos medo, mas Jesus ele pode cessar a tempestade com somente uma palavra. O que falta Jesus fazer para você não ter medo e crer? Crer é avançar, ter fé é avançar. Quando você crê, você avança, você caminha. Em Hebreus 11:6, a palavra vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Ainda em Marcos capítulo 9, versículo 19, Jesus vai dizer: Ó geração sem fé. Jesus não disse isso num tom calmo, eu suponho. Aquilo não estava lhe agradando. E como nós temos agradado a Deus? Crendo, exercendo a nossa fé ou ficando temerosos em situações da nossa vida? A fé é um exercício a ser trabalhado
todos os dias com pequenas atitudes. E foi assim que a fé cresceu na minha vida. Teve um dia que eu e o meu marido, a gente estava mudando alguns móveis de lugar em casa e nós precisávamos usar uma tomada e a gente precisava daquela tomada. E a gente ficou muito triste porque a tomada parou de funcionar e a gente precisava usar ela e tinha que ser aquela tomada. E o meu marido disse: "O que a gente vai fazer agora?" E eu disse assim: "Calma aí, vou orar pela tomada." Comecei a orar pela tomada, falando para Jesus que aquela tomada precisava voltar a funcionar porque a gente precisava usar aquela determinada tomada. E eu comecei a declarar e comecei a falar para Jesus: "Jesus, me ajuda, eu preciso de Ti aqui agora. Eu preciso desse milagre, desse pequeno milagre." E passou alguns minutos, eu falei pro meu marido: "Vamos testar de novo essa tomada." E a gente foi testar a tomada e a tomada voltou a funcionar. Aí eu falei: "Obrigada, Jesus." Pronto. Você pode parar e pensar assim: que bobagem, que coisa bizarra orar por uma tomada. Mas é dessa maneira que a gente vai exercendo a nossa fé, exercitando a nossa fé em pequenas coisas do dia a dia, pequenas coisas corriqueiras do nosso dia. Porque chega sempre um momento na nossa vida que Deus ele vai nos dar uma direção que vai mudar o curso dela. Então, nesses pequenos passos de fé do nosso dia, exercendo a fé, nós não vamos ter medo de tomar nenhuma decisão quando Deus nos dá uma direção grande. Nós não vamos ter medo de caminhar, de tomar posição. Nós vamos dar passos de fé. E é isso que agrada a Deus. É isso que Deus quer ver de nós. Não quer ver os seus filhos não crendo naquilo que Ele pode fazer, não crendo que uma situação foi colocada na sua vida para que ele passe por ela, para que ele aprenda muitas coisas, porque Jesus ele nos ensina muitas coisas. Quando nós estamos em tribulações, Jesus ele é especialista em não desperdiçar nenhuma oportunidade. Não tenha medo, não fique apreensivo. Creia que Jesus é o Senhor em todos os momentos. Pode ser numa situação pequena, numa situação grande. Jesus é Senhor de todas as situações. Jesus ainda faz milagres. Nós precisamos crer nisso. Nós precisamos agir, porque a fé é uma ação. Nós precisamos crer e nos mover conforme nós vamos crendo, porque a fé, ela é uma ação. Se Deus falou, começa a agir. Dê os primeiros passos de fé na sua vida. Exercite a sua fé todos os dias, porque isso agrada a Deus. Quanto mais tempo nós vamos esperar sem agradar a Deus? Nós acordamos pela manhã, vivemos o nosso dia e não pensamos: será que hoje eu agradei a Deus? Será que realmente hoje Deus se agradou comigo? E Deus ele se agrada de um coração que tem fé, num coração que crê, não num coração incrédulo. Mas Jesus se alegra quando você se apega nele, quando você se apega na sua palavra, quando você crê na sua palavra, quando você avança conforme a sua direção, quando você dá passos de fé, quando você ora por coisas pequenas, crendo que Jesus vai realizar um milagre, assim como foi a história da tomada. Jesus se alegra disso. Por mais bobo que você pense que seja, Jesus se alegra disso. Deus não vai te tirar do lugar que Ele te liberou uma palavra para o lugar para onde você tem que estar. Você precisa dar os primeiros passos de fé. Se Deus falou, comece a agir, comece a se mover e agrade o coração de Deus.